Bom, pessoal, vamos dar uma continuidade aí aos nossos assuntos de anatomia. Vamos falar hoje sobre o sistema urinário. Vamos tentar dar uma explicada aí no sistema urinário, né? Em primeiro lugar, vamos entender que ele está composto pelos rins, pelos uréteres, pela bexiga. E a localização, a gente vai começar pelo rim, claramente, depois vamos falar do uréter e da bexiga. Vamos falar que o rim são dois, um direito e um esquerdo. A sua forma, o seu formato, a literatura diz que ele se assemelha a um caroço de feijão e que ele está localizado na fossa lombar, ok? A literatura diz que o rim direito é mais baixo que o rim esquerdo, então só para a gente saber disso eu vou representar o esquerdo aqui também, certo? Nós vemos que os rins possuem dois polos, um polo que é superior, que é esse que eu estou representando aqui agora, e esse polo superior está em relação com a glândula suprarrenal, ok? Polos superiores que estão em contato com a glândula suprarrenal, um polo inferior que é livre, ele não se fixa a nenhuma estrutura particular, e ele possui também um borde lateral que é convexo e um borde medial que é côncavo. Isso é medial porque é linha média, isso é lateral porque é linha axilar. Também pode-se dizer que é um borde interno e um borde externo, ou um borde medial e lateral. Aí depende da literatura que se está usando, certo? Os livros de anatomia também dizem que os rins possui uma cor, um vermelho violeta, alguns outros dizem que ele se assemelha mais a uma cor de café, mas isso é de cada livro mesmo, não é nada exato em medidas em anatomia. A maioria dos autores concordam que o eixo longitudinal de um polo ao outro, os rins medem aproximadamente entre 10 e 12 centímetros. Também concordam que de largura, ou seja, de ancho em espanhol, eles medem entre 5 e 8 centímetros, certo? E de espessor, ou seja, de grossura, ele vai variar de 3 a 5 centímetros. E o peso do rim, aproximadamente de 170 gramas para o Latarjet. Outros autores trazem outros pesos, mas a gente vai tomar o Latarjet como referência. Pois bem, então nós dissemos que os rins apresentam dois bordes, dois polos ou extremidades, que é superior e inferior, dois bordes que são lateral e medial, e também possui duas caras, uma que é anterior e uma que é posterior. As relações dos rins, com as estruturas que eles se relacionam, vai variar do rim direito para o rim esquerdo, certo? Nós vamos descrever primeiro essa vista, ou seja, essa vista anterior, e depois nós vamos falar da cara posterior do rim. O polo superior do rim está mais ou menos à altura de T12, ok? Ele está mais ou menos à altura de T12, vamos representar T12 aqui, a 12ª vértebra torácica, e o borde inferior dele está mais ou menos na altura de de L3, ok? Essas seriam aí as suas medidas de T12 a L3. No caso do nosso rim direito, nós percebemos que ele é um pouco mais descendido, ele é mais baixo que o esquerdo, porque o rim vai se relacionar com uma estrutura bastante grande, uma víscera bastante grande, que é o fígado. Então, o rim esquerdo vai estar se relacionando com o fígado. Vamos escrever aqui
hígado, ok? Vai estar se relacionando com o fígado. Por baixo dessa relação com o fígado, ele vai estar se relacionando com a flexura cólica ou flexura do cólon, né? Do cólon ascendente, quando ele se converte em transverso. Então, nesse setor, nós vamos ter a flexura cólica. Nessa porçãozinha mais lateral, que ficou com um território um pouco menor, nós vamos ter a relação do rim direito com o duodeno, com a porção descendente do duodeno, ok? E esse território que ficou aí livre vai ser o território que o rim direito vai estar se relacionando com as asas jejunais, ok? Essas são as principais relações da cara anterior e também do borde superior do rim direito. Na lateral, ou seja, no borde lateral do rim, o que nós vamos encontrar aqui é um espaço denominado por alguns autores como goteira parietocólica e por outros autores simplesmente de espaço parietocólico, okay? Que é um espaço que existe entre a parede abdominal e a porção do cólon. Então existe uma goteira aí, um espaço, certo? Aqui também é interessante observar o posicionamento do rim, porque ele não tem um posicionamento reto, ele está, suponhamos que aqui seja a minha mão, ele está meio assim, ok? O que significa que o polo superior dos rins, ele está mais próximo à linha média, vamos fazer de conta que aqui seja a linha média, o polo superior está mais próximo à linha média, enquanto o polo inferior está mais distante dessa linha média, ok? Isso no caso dos dois rins. Pois bem, quando nós vamos ver o rim esquerdo, nós vamos observar que o rim esquerdo ele está se relacionando com o estômago. Vamos escrever aqui estômago. Por trás do estômago nós sabemos que existe o baço, então ele também está se relacionando com o baço, certo? Cutucando o ilho do baço, nós sabemos que existem a cola do pâncreas, portanto, aqui nós também vamos ter uma relação com ficou ridículo isso aqui, mas fazer o que, né? Com o pâncreas, vai ter uma relação com o pâncreas. Por baixo do baço, nós vamos ter a flexura colônica esplênica, ou seja, que vai ter uma relação com o cólon transverso e logo o cólon descendente, e o território vazio também vai ser território das asas jejunais. Em espanhol, em português se chamam alças jejunais, ok? Alças jejunais. Só curiosidade, L3 é o nível da cicatriz umbilical. Então essas seriam as principais relações aí da cara anterior, lateral e superior dos rins, ok? Se nós passamos a um plano posterior, o que nós vamos poder observar, isso aqui é anterior, vamos para um plano posterior, vamos fazer aqui, posterior, vamos representar aqui a 12ª vértebra, que é o local de altura dele, mais ou menos, vamos botar a 12ª vértebra, com a 12ª costela, ou seja, a costela flutuante, né, ou flotante. Vamos colocar aqui a 11ª com a outra costela flotante, ok? Aqui nós vamos só representar as demais lombares até L3 mais ou menos. Não vou mais ou menos aí. E nós vamos
observar ou perceber, melhor dito, que nós temos um músculo que é o músculo psoas maior, que se inserta nos bordes laterais das vértebras, né? E se dirige para a cresta ilíaca. Vamos representar a cresta ilíaca aqui assim, dessa forma. Então nós vamos ter o músculo psoas maior, que se dirige das vértebras para a cresta ilíaca. Então aqui nós já temos uma relação do rim, que vai ser com psoas maior. Um outro músculo que se dirige desde a 12ª costela até a cresta ilíaca também é o quadrado lombar, ou quadrado de los lomos, ou quadrado lombar. E mais externo, ou melhor dito, mais lateral a esse músculo, nós vamos encontrar o transverso do abdômen, né? O transverso do abdômen estaria nessa direção assim, ok? Então isso aqui é T12, isso aqui é mais ou menos L1, L2, L3, ok? Isso é figurativo, ok? Isso aqui estaria muito mais embaixo, a cresta ilíaca está bem mais embaixo, isso aqui é só mesmo para calcular as dimensões do órgão, do rim. Pois bem, e por cima de toda essa estrutura aqui, nós teríamos o músculo, né? O diafragma, com as suas fibras costais e também as suas fibras vertebrais, né? Estariam se insertando aí nessa região. Então nós teríamos o rim esquerdo, que alcança, como ele é mais superior, então ele acaba alcançando até a 11ª costela flutuante, ou seja, a primeira costela flutuante. E o direito, ele chega simplesmente até a 11ª, ok? Isso aqui eu vou excluir só para não fazer confusão. Então aqui essas seriam as relações da cara posterior dos rins, ou seja, ele se relaciona com os músculos transversos do abdômen, com o quadrado lombar e com o psoas maior. Também se relaciona no caso do direito, com a segunda costela flutuante, e no caso do esquerdo, ele vai se relacionar com a primeira e com a segunda costela flutuante. Se relacionam também com a cúpula diafragmática, e por meio da cúpula diafragmática, ele vai se relacionar com o recesso costodiafragmático, que vai permitir uma relação com a pleura, ok? Se nós fizéssemos uma vista da coluna, vou fazer a coluna aqui rapidinho, aqui assim, só mesmo figurativo. Se nós imaginássemos que aqui nós temos a 12ª vértebra, com seu processo espinhoso e tal, e nós vamos ver que o diafragma se inserta de forma cupular, e o rim estaria mais ou menos assim, numa vista lateral. Nessa vista lateral nós estaríamos vendo o espessor dele, que é de 3 a 5 centímetros, certo? Esse seria o espessor dele. E aqui nós teríamos o recesso costodiafragmático. E por meio desse recesso costodiafragmático, o rim se relaciona com a pleura dos pulmões, ok? Pois bem, por aqui também passa um nervo proveniente do plexo solar, que seria o nervo ilio-hipogástrico, e também o nervo ilio-inguinal. Esses nervos são provenientes do plexo solar e também é uma relação aí da cara posterior do nosso órgão em questão, dos rins, beleza?
Agora, se nós passamos a uma vista, se a gente for falar mais das estruturas internas do rim, essas seriam as características macroscópicas e externas, né? O que nós podemos ver a olho nu. Se nós fizermos um cortezinho aí transversal no rim, vamos fazer ele aqui assim, ó, nós vamos observar que, como é um órgão que está emergido na cavidade retroperitoneal, e a cavidade retroperitoneal tem a característica de ser rico em gordura, esse órgão vai estar sendo recoberto totalmente por essa gordura retroperitoneal que constitui em torno dele uma espécie de atmosfera assim, e que garantiza para ele forma de sustentação. Por baixo dessa capa adiposa, essa capa adiposa no caso aqui, que é do retroperitoneu, ela termina constituindo a capa mais superficial, né? E no meio dela, ou seja, por trás dela, nós vamos encontrar uma outra cápsula, que é a cápsula fibrosa do rim, propriamente dita, certo? Nós vamos encontrar a cápsula fibrosa do rim, que é tecido conectivo do tipo aureolar, né? Tipo, essa cápsula fibrosa, que vai ser o principal meio de fixação do rim, né? E depois, mais interno, quase na luz, já nós vamos encontrar uma lâmina de tecido conectivo que vai constituir a fáscia renal. Essa fáscia renal, me desculpa, ou seja, a mais externa de todas, a mais externa é a capa adiposa, A capa medial, essa é a lâmina de tecido conectivo, que constitui a fáscia renal. Okay? E a mais interna de todas, a que está mais próximo ao parênquima do órgão, é o que constitui a cápsula fibrosa, ok? Essa vai ser a cápsula fibrosa renal. Essa cápsula fibrosa renal, ela vai se introduzir no ilho hepático, no ilho renal, e vai terminar constituindo as as colunas de Bertin. Vamos representar aqui. Deixa eu pegar uma outra folha. Vamos passar para a vista interna, né, para as estruturas internas do rim, certo? Nós dissemos então que o rim tem uma forma de feijão, poroto em espanhol, certo? Mais ou menos assim. Um polo superior, um borde medial, um polo inferior, e aí nós teríamos mais ou menos, né, o nosso rim. A cápsula fibrosa se dirige ao ilho renal, que vai estar localizado na cara medial no borde medial do rim, ou seja, onde se localiza o ilho ou o pedículo renal, no borde medial desse, ok? Então essa estrutura vai rodear todo o órgão, todo o rim, e vai se introduzir nessa cápsula e vai formar as pirâmides, né? As colunas de Bertin, certo? Vamos só representar aqui, depois eu vou fazer outro desenho melhor. As pirâmides, certo? Essas pirâmides, por sua vez, nos extremos inferiores dela, nós vamos encontrar as papilas, que eu vou voltar a falar dela mais para frente, é só para completar aqui, as papilas. Como essa estrutura, essas pirâmides, elas dão uma cor mais escura pro parênquima renal, nós conseguimos diferenciar uma corteza ou um córtex de uma medula. Qual é a estrutura medular? A estrutura medular que está constituída pelas colunas de Bertin, que são essas duas aqui, e as pirâmides de Malpighi, ok?
Aqui então nós teremos as colunas de Bertin, colunas Bertin. No meio nós teríamos as pirâmides de Malpighi. E isso seria a nossa medula, ok? O córtex, ou a corteza, vai estar representada por uma porção mais clara. Na sua porção mais distante vai apresentar uns corpúsculos, uns grânulos, e vai se denominar porção granulosa. E do vértice da pirâmide, da base da pirâmide, essa aqui é a base da pirâmide, isso aqui é o vértice da pirâmide, da base da pirâmide em direção à capa granulosa, existe umas estriaçõezinhas, e essas estriações constituem a porção radicular da corteza, a porção radicular cortical, ok? Se nós passamos a um outro plano, vamos fazer outro rim aqui, vou botar de lado para ficar mais fácil para mim. Nós vamos imaginar que o rim está nessa disposição, aqui, ok? Essa pequena depressão que existe aqui, vou até pontilhar aqui, essa pequena depressão se denomina seio renal ou seno renal em espanhol, ok? Vou representar novamente as pirâmides, como nós dissemos, elas vão ter uma base em sentido a corteza, a parte de cima é a corteza. As paredes laterais dessa pirâmide são representadas pelas colunas de Bertin, ok? Aqui, certo? Essas pirâmides também números, como eu disse no começo do vídeo, varia de autor para autor, mas alguns dizem entre 8 e 12 colunas, outros falam entre 8 e 16, 8 e 14, varia muito. Mas eu recomendo a gente seguir de 8 a 12, porque é o que está no Rouvier, ok? Essas então seriam as pirâmides de Malpighi, e aqui nós teríamos as colunas de Bertin, ok? Esse espaço entre eles. Nós temos que no extremo inferior dessas colunas existe uma espécie de camisinha, um diafragma, e esse diafragma se denomina papila, certo? Papila renal. Essas papilas são perforadas e todo o produto proveniente da filtração, da nefrona e do glomérulo desembocam nessas papilas, ok? É uma papila para cada pirâmide, ok? Uma papila para cada pirâmide. Agora, essas papilas, elas vão desembocar em uma estrutura denominada cálice menor. Cada papila vai desembocar em um cálice menor, ok? E esses cálices menores vão se desembocar em uma outra única estrutura denominada cálice maior. De 3 a 4 cálices menores desembocam em um cálice maior. E esses cálices maiores vão se unir, se dividem em cálices maiores superior, cálices maiores médios e cálices maiores inferiores. Então, quais são os cálices maiores que existem no rim? Superior, médio e inferior. E todos eles terminam se desembocando ou se continuando na chamada pelvis renal. E essa pelvis renal, por sua vez, vai se continuar como ureter, que depois eu vou falar dele aí, já. Agora bem, quando nós vamos dividir aqui então ficou subentendido que nós temos uma porção medular, que é essa, representada pelas pirâmides, e uma porção cortical, ok? Então a porção da corteza ela é mais
periférica e a porção da medula ela é mais central, ok? Então nós vamos fazer uma linhazinha aqui, vamos fazer assim, 1, 2, isso é corteza, isso é medula, ok? E o que nós vamos representar aqui é a estrutura morfofuncional ou unidade anatomofuncional dos rins. Essa estrutura se denomina nefrona. Essa nefrona está constituída por uma espécie de de ferradura, e ela tem essa estrutura, se chama glomérulo. Esse glomérulo está constituído por uma arteriola aferente. Essa arteriola aferente constitui o plexo arterial, que é o plexo o plexo de capilares, capilar glomerular, ok? O sangue proveniente da artéria aferente será filtrado e passa a esse espaço que se chama cápsula de Bowman. Não sei como se escreve mais, não me lembro, mas é Bowman, é assim eu acho, ó, cápsula de Bowman. Acho que é assim mesmo, Bowman, ok? Então isso é um glomérulo. Como está composto um glomérulo renal? O glomérulo renal está composto por arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola eferente, cápsula de Bowman, ok? Agora, essa é a primeira porção da nefrona. A nefrona se continua, ou néfron, né, em português, ele se continua com um túbulo contorneado proximal. Esse é o túbulo contorneado proximal. Esse túbulo contorneado proximal se converte em túbulo reto, ok? Ele se converte em túbulo reto proximal. Aqui nós temos o túbulo contorneado proximal, aqui nós temos o túbulo reto proximal. O túbulo reto proximal entra na medula, alcança a medula e se estreita para dar origem à asa de Henle, ok? Essa estrutura aqui que forma uma espécie de alça em português, é uma alça, se chama alça de Henle em português e asa de Henle em espanhol. Logo, ele se abre novamente e dá origem ao conduto reto distal. O conduto reto distal volta a ficar contorneado para dar origem ao túbulo contorneado distal. Essas são as principais estruturas da nefrona, ok? Depois desse túbulo contorneado distal vai cair um túbulo coletor. O túbulo coletor vai ter condutos coletores e assim sucessivamente. Mas até aqui é estrutura importante de um nefron, ok? Ou de um néfron. Então aqui nós teríamos a asa de Henle, ok? Aqui nós temos o tubo reto distal e aqui nós temos o tubo contorneado distal. A asa de Henle é um local extremamente importante onde atuam os diuréticos, né? Os antidiuréticos, não, os diuréticos mesmo, diminuindo a recaptação de sódio, potássio e cloro e favorecendo assim a eliminação de xixi, né? Produção de xixi aumentada. Pois bem, então essas seriam as principais estruturas aí do nosso sistema excretor renal, do nosso rim. E para completar isso aqui, nós vamos dar uma olhada na irrigação. Nós vamos ter a artéria aorta abdominal. A aorta abdominal, ela dá a nível de L1, mais ou menos, vou escrever aqui L1, ela dá origem à artéria renal direita e artéria renal esquerda, ok? Isso do lado de cá é esquerdo, isso do lado de cá é direito. A artéria renal direita, ela é mais curta, a artéria renal esquerda, ela é mais curta do que a direita, já que
Isso se justifica porque a aorta está passando mais à esquerda do corpo do que à direita. À direita que nós teríamos a veia cava, né? Então a artéria renal direita é um pouco mais longa. Essa artéria renal, ela se bifurca em uma artéria anterior e outra posterior, que são as artérias pré-iliares, mas eu não vou entrar nessas artérias porque ela não está citada dentro da literatura que nós estamos fazendo uso. Portanto, nós vamos pular a artéria pré-iliar, eu só vou mencioná-las, ok? Essas artérias pré-iliares dão origem às artérias segmentadas ou segmentárias. Essas artérias segmentárias penetram no parênquima renal e se dividem em suas ramas ou seus ramos, né, terminais. Essas artérias não se anastomosam, ou seja, não se unem, são artérias que se oclui aí deu ruim, tem que remover o lóbulo renal inteiro. Depois dessas artérias segmentárias, elas vamos tentar representar aqui, deixa eu ver aqui mesmo, elas vão acompanhar as paredes ou as colunas de Bertin, ok? Como artérias interlobares ou interlobulares, elas vão acompanhar as colunas de Bertin. Faz de conta que aqui nós temos uma pirâmide de Malpighi, ok? Faz de conta que essa é uma pirâmide de Malpighi, aqui seria o rim, ok? Assim mais ou menos. Então essas artérias interlobares vão ingressar, vão percorrer as colunas de Bertin pelas paredes da coluna de Malpighi até alcançar a base dessa pirâmide. Quando ela alcança essa base, ela se converte em artéria arciforme ou artérias arqueadas, que elas vão arquear sobre a base da pirâmide. Uma vez que elas chegaram nesse limite entre corteza e medula, elas vão dar origem às artérias interlobulidiares, que vão se dirigir já para a corteza, e essas artérias interlobulidiares, por sua vez, vão dar origem às artérias aferentes, ok? Então aqui nós temos artéria renal. A artéria renal nós vamos ter artérias segmentárias. Depois da artéria segmentária nós vamos ter artéria interlobares ou lobulares, lobares eu vou escrever. Depois nós vamos ter arciformes, artérias arciformes ou arqueada ou arquata, arciformes. As artérias arciformes vão dar origem às artérias interlobulidiares. Observe a diferença que aqui é interlobulidiar e aqui é interlobar, porque essas aqui estão entre os lóbulos e ali já está entre os lobulídeos, ok? São duas estruturas diferentes. As artérias interlobulidiares, por sua vez, vão dar origem às arteriolas aferentes. As arteriolas aferentes vão passar pelos capilares glomerular e vão desembocar como arteriola eferente, ok? Depois a arteriola eferente vai entrar no outro sistema capilar, mas um sistema capilar verdadeiro, por dizer assim, porque o sangue vai deixar de ser arterial e vai passar a ser venoso, e a sequência de nomes de veias é o mesmo, porém é o inverso. Ao invés de começar pela artéria renal, vai começar pelas veias interlobulidiares, veias arciformes, veias interlobares, veias segmentárias e veias renais, ok? É o contrário. E desembocar na veia cava abdominal ou veia cava inferior. Pois bem, isso é rim. Eu vou dar sequência aqui já com o uréter, né?
uréter para a gente não perder tempo. Bom, dando continuidade aí, vamos ver aqui o uréter, certo? O uréter, ele vai se originar a nível da união pielo-ureteral, que eu vou tentar representar aqui para vocês. Nós dissemos então que cada pirâmide desemboca em uma papila, cada papila desemboca num cálice menor, os cálices menores, entre 3 e 4 cálices menores, terminam desembocando em um cálice maior, e o cálice maior se desemboca na pelvis renal. Essa pelvis renal, vamos tentar fazer aqui assim, ó, isso aqui seria um cálice menor, ok? Aqui eu vou fazer outro cálice menor, e aqui eu vou fazer outro cálice menor. Esses aqui seriam o cálice menor desembocando num cálice maior, que vai estar representado pelo cálice maior superior, certo? Porque nós dissemos que os cálices maiores se dividem em superior, médio e inferior. Então aqui eu vou fazer só o superior, mas saibam que existem o médio e o inferior, e todos desembocam a nível de pelvis, ok? Então vamos lá, ele dá uma estreitadinha e descende. Aqui eu vou representar assim, só para a gente ter um rim aí. E justamente essa estrutura que está localizada na cara medial do rim, por onde a pelvis renal está saindo, se denomina íleo renal, ok? E é a estrutura mais profunda de todas. Por cima dela nós temos a artéria renal, e por cima da artéria renal nós temos a veia renal, ok? Agora bem, então aqui nós vamos representar, aqui eu vou fazer um negocinho só para perfurar, para dar a ilusão de que é uma papila renal. De onde está vindo a drenagem da papila? Da pirâmide de Malpighi, certo? Pirâmide de Malpighi está drenando todo o que está acontecendo no nefrão, está vindo e tal, produziu xixi, o xixizinho vem e cai na papila renal. Da papila vai se desembocar no cálice menor, ok? Cálice menor. Isso aqui também é cálice menor, isso aqui também é cálice menor. Os três juntos desembocam em cálice maior, ok? E logo do cálice maior nós teremos a pelvis renal. Pelvis renal. Logo que a pelvis renal deixa o íleo renal, logo que ela abandona o rim, ela sofre uma flexura, ou seja, forma um ângulo, que é esse que eu estou pontilhando aí, e esse ângulo se denomina união ou union pielo-renal. Desculpa, pielo-ureteral, certo? E a nível deste ângulo, como o uréter, como essa estrutura descende, ela sofre um estreitamento, ela sofre um afinalamento. E esse vai ser denominado, então, o estreito superior. Estreito superior ou estreitamento superior, ok? Logo o uréter vai continuar descendendo o seu trajeto até alcançar o orifício inguinal. O orifício inguinal é maior, né? Ou o orifício superior pélvico. E a nível do orifício superior pélvico ele vai penetrar na pelvis. Vamos tentar representar aqui o cóccix e aqui a nossa... Ficou qualquer coisa, mas tudo bem.
só para representar o coxal e a região pélvica, certo? Então essa estrutura vai penetrar pelo orifício pélvico superior e se dirigir até a parede ou até o fundo, né, ou a base da bexiga. Agora, nós sabemos que a artéria aorta, quando se termina, ela origina as artérias ilíacas comum, e essas, por sua vez, se convertem em ilíaca interna, externa, aqui essa que eu estou representando, a hipogástrica, externa, e também em interna, ok? Justamente no local onde acontece a bifurcação da artéria ilíaca, o uréter passa, e nesse local onde ele passa, ele sofre um segundo estreitamento, e esse vai ser o estreitamento médio, ok? Estreitamento médio. A que nível ocorre o segundo ou o estreitamento medial do uréter? Acontece a nível de bifurcação das artérias ilíacas, ok? É onde ela se bifurca, acontece o estreitamento médio. Depois nós vamos encontrar a bexiga urinária, que está tem uma forma de pirâmide, mais ou menos, né? E estaria aí assim. E o uréter vai se adoçar e penetrar essa parede, e ele vai andar por dentro da parede, sem sair na luz da bexiga. Ele vai passar pela parede até alcançar o meato, ok? Quando ele alcança o meato, ele sai na luz da bexiga, que é bem na base dessa, e forma o terceiro estreitamento, que é o estreitamento inferior, e esse é o mais fechado de todos, é o mais cerrado, ok? Essas aí são as principais estruturas. Aqui cabe ressaltar que o uréter está se relacionando com um monte de estruturas, tanto a nível abdominal. Então nós podemos dizer que o uréter tem uma porção abdominal e uma porção pélvica, ou seja, isso aqui seria abdominal e isso aqui seria pélvico, certo? A porção abdominal dele, que é retroperitoneal, ele está descendendo pelo borde medial do músculo psoas maior. Pelo borde medial do psoas maior, ele está descendendo aí. E uma outra estrutura aqui que ele se relaciona é as artérias gonadais, que no caso da mulher são as ováricas e no caso do varão são as espermáticas, certo? Ou desculpa, as testiculares, são as artérias gonadais. Dito isso, é importante ter em conta que o uréter mede aproximadamente de 30 a 35 centímetros de longitude, sendo que o lado esquerdo é um pouquinho mais longo, certo? O diâmetro dele é de 6 a 8 milímetros, ok? E é uma estrutura que tem uma inervação simpática e parasimpática, e ele vai sofrer peristaltismo, ok? Então ele é uma estrutura músculo-fibrosa, certo? Ele está constituído ou fibromuscular, e essa estrutura garante movimentos peristálticos para ele. Qual é o músculo do uréter? É musculatura lisa, ok? Sempre vai ser músculo liso, aquelas estruturas que nós não temos controle sobre elas, certo? O controle que nós temos sobre a micção é no esfíncter externo e não a nível de uréter. Depois, cabe ressaltar aí que a irrigação do uréter vai estar dado sobretudo por ramas ureterales, que são provenientes da artéria renal, e vai formar uma rede anastomósica aí muito bem irrigada, e também ramas da ilíaca interna, ok? Essas aí são as principais características do uréter.
Vamos ver um pouco de bexiga. Bom, a bexiga eu não vou desenhar porque realmente não dá, né? Mas a gente tem que saber que é um órgão oco, essencialmente muscular. A principal função dele é um reservatório transitório de transição entre o produto formado pelos rins e a excreção final pela uretra, ok? A bexiga ela está localizada na cavidade pélvica, na frente do pubis, e ela vai possuir uma cara anterior, uma cara anterior. Vamos lá, então, caras da bexiga, as caras da bexiga, ok? Ela vai possuir uma cara, a cara já está escrito, então só vou colocar antero-inferior, ou seja, ela é anterior, mas é inferior. Uma cara postero-superior, é posterior, mas também é superior, e vai apresentar duas caras laterais, ok? Duas caras laterais. Característica importante e provavelmente pergunta de prova é que capas da bexiga, constituído por uma mucosa, que vai estar representada por um urotélio, né, ou um epitélio com a capacidade de transitar, um epitélio de transição, e uma capa muscular. Essa capa muscular, ela possui um músculo chamado destrussor. Esse músculo destrussor, existem uma capa longitudinal interna, uma capa circular que é média e uma outra capa longitudinal que é externa. Esse músculo destrussor é o principal músculo do reflexo miccional, ok? A parte desse destrussor, existem outros músculos, como são o músculo do trígono, o pubo vesical, o reto vesical, o vísico vaginal no caso da mulher e o vísico prostático no caso do homem.